Talvez você tenha chegado aqui porque você finalmente conseguiu juntar algum dinheiro. E esse algum dinheiro é os seus primeiros 10 mil reais. E agora eu tenho certeza que fica a dúvida. Onde que eu coloco esses 10 mil reais, Dani? Onde é a melhor forma de investir? Primeira coisa, que a pior coisa que você pode fazer é deixar ele parado ou deixar em alguma poupança rendendo muito pouco ou não rendendo nada. Ou sair tentando um monte de coisa sem uma estratégia específica do que você quer com esse dinheiro. Então hoje eu vou te mostrar de forma bem prática como é que você vai investir esses 10 mil reais, aproveitando o momento atual do mercado sem precisar cometer um monte de erro que iniciante comete, beleza? Primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo é não diversificar esse dinheiro e colocar em um só lugar. Ou pior, acha que investir é pulverizar a carteira, compra um monte de ação, um monte de fundo imobiliário, um monte de renda fixa, tem um monte de ativo, não sabe como acompanhar e acha que tá diversificando muito bem. Só que não sabe o que tá fazendo. Isso vai gerar ansiedade, falta de clareza e no fim não vai nem render 100% de CDI o seu investimento. Então calma que a gente vai montar uma estratégia. Provavelmente você acompanha outros influenciadores de investimentos. Claro que cada um fala uma coisa interessante. Você ouve tal pessoa falando de um ativo, outra pessoa falando de outro, e você vai pegando essas informações e vai fazendo seus investimentos, só que sem uma estratégia clara do por trás de todas as coisas. Então, fulano falou de uma coisa por um motivo específico, nem sempre vai funcionar para você. Você precisa entender isso antes de pegar tudo que o mercado tá falando e colocar na sua carteira. Então, o que eu faria, e é uma coisa que eu ensino para minhas alunas, que são 3 pilares importantes. Primeira coisa que você vai pensar em segurança, tá? Isso para sua liquidez e reserva, ou seja, você tem seus primeiros 10 mil reais, que é muito bom, boa parte disso vai ser a sua reserva de segurança, que é a sua reserva de emergência. Caso aconteça algum problema na sua vida, você tem esse dinheiro para resgatar e conseguir usar para essa emergência. Segundo ponto que a gente vai considerar aqui é o momento do mercado. Será que tá mais interessante para qual tipo de renda fixa? Será que tá interessante investir em renda variável? Tudo isso a gente vai considerar na hora de investir. E terceiro ponto é diversificar com inteligência, sem querer ficar pulverizando a sua carteira. Então, vamos seguir uma estratégia de quanto por cento vai para renda fixa? Faz sentido investir em renda variável hoje? Quanto por cento você vai investir em renda variável? Agora, quanto que você vai deixar para pré-fixado, pós-fixado, indexada à inflação? Quanto que você vai deixar para Bitcoin, por exemplo, criptomoeda? Tudo isso é importante a gente definir essa estratégia para investir. Com o cenário atual, como que eu distribuiria uma carteira de investimentos? Só pincelando o que a gente tem no cenário. A gente tem taxa de juros altíssima, batendo 15% a Selic. A gente tem muito ativo descontado na renda variável. Lembrando, quando renda fixa está muito atrativa, as pessoas preferem investir em renda fixa porque traz mais segurança e a renda variável anda um pouco mais de lado. Então, o que acontece? Muito ativo que poderia tá bem mais caro, tá mais barato agora. Então, é um excelente momento para você entrar na baixa, aproveitar, porque quando juros cair, esses ativos tendem a se valorizar. 30% desse investimento, 3 mil reais, eu colocaria em liquidez diária, que seria parte da sua reserva de emergência. Você vai reforçando e aumentando ela ao longo do tempo. O ideal ali é de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida, mas para você já começar a aproveitar esse cenário, eu colocaria 3 mil reais e todo mês iria aportando mais nessa reserva para ir aumentando ela. Esses 30% você pode colocar, por exemplo, Tesouro Selic, você pode colocar em um CDB que rende 100% do CDI ou em um fundo de investimento com liquidez diária. Agora, 20% da carteira eu colocaria em pré-fixado, em torno de 2 mil reais. Por que pré-fixado? Para aproveitar a taxa Selic que está alta. Ou seja, a gente tem uma taxa de juros muito alta, então é um bom momento para pré-fixar o seu investimento, que é basicamente saber exatamente quanto que você vai ter no final desse investimento. Se é 15%, você sabe que é 15%. Independente se taxa Selic cair ou subir, se você contrata hoje esse investimento e é 15% que você vai receber todo ano até o vencimento desse título. Não faz sentido você pegar um pré-fixado, por exemplo, quando taxa Selic está baixa. Por quê? Imagina um pré-fixado quando o Selic estava 2%. Você ia ter pré-fixados pagando muito pouco. E aí, assim que a taxa Selic subisse mais, você teria um título ali rendendo muito menos do que até um 100% do CDI ou um Tesouro Selic, que você tem liquidez. Então, o momento de pré-fixado é quando a taxa está alta. E a gente bateu o topo histórico da taxa de juros desde os últimos 20 anos. Então,
excelente momento. 20% eu colocaria em IPCA+, que basicamente é inflação mais um percentual já pré-definido. Isso vai te proteger contra a inflação e garantir um ganho real. Quanto mais longo prazo, mais interessante esse título. Por quê? Porque daqui a 5, 10, 20 anos, a gente não sabe como vai estar o cenário no Brasil. Então, você garantir que você tenha inflação mais um ganho fixo é interessante, porque se a inflação explodir, você garantiu isso. Se a inflação manter ali estável, você sabe que vai ter um ganho fixo real, acima da inflação. Hoje a gente tem, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, que são taxas muito interessantes. E só para você entender, a média que fica a inflação, nosso IPCA, é em torno de 5, 5,5. Ou seja, você teria esse 7% mais 5% que seria a inflação. 15% eu aproveitaria algumas oportunidades da Bolsa Brasileira. Então, algumas ações e fundos imobiliários selecionados. Veja a ação e principalmente os que estão mais descontados, ou seja, com desconto. Analisa a saúde da empresa, entenda se ela está gerando lucro constante, se o lucro dela tem crescido, se ela está com uma dívida saudável, uma dívida controlada, se a margem líquida dela tá fazendo sentido pro nicho dela, né, pro setor que ela atua, se ela tá conseguindo ter retorno sobre os investimentos, e se tudo estiver saudável, indo bem, veja se ela tá com desconto, e aproveite principalmente essas empresas que estão com desconto. 10% eu investiria no exterior, ou seja, diversificar em moeda forte, aproveitar ETF lá, só para você entender, ETF é uma cesta com vários ativos dentro. Então, ao invés de você ter que escolher cada ação no exterior, você pode escolher um ETF que replica, por exemplo, as maiores 500 empresas dos Estados Unidos e já ter uma exposição a dólar na carteira. E 5% eu colocaria em criptomoeda. E aqui eu quero dar um adendo, um cuidado. Ele é um mercado com muito potencial, mas também ele é muito volátil. Então, você precisa entender isso antes de investir. E principalmente, você precisa escolher uma exchange confiável. É um mercado ainda que tem muita instabilidade. Eu, por exemplo, uso e indico a Coinbase, que é uma das maiores exchanges do mundo. Ela é a maior nos Estados Unidos, super segura e ainda tem operação aqui no Brasil. Tudo em português e com Pix também. Além disso, uma coisa que eu gosto muito dentro da Coinbase é que você não compra a moeda e fica esperando ela só subir. Você pode pegar essa moeda e colocar em staking, que é basicamente você colocar essa moeda para render ainda mais. Eu diria que é como se fosse um dividendo do mundo da cripto. Então você pega esses ativos e fazem ele render de forma passiva, com toda a segurança da plataforma. Por exemplo, imagina que você quer comprar a moeda Solana, você acredita nela, acha que faz sentido, você pode ter essa moeda, esperar toda a valorização acontecer, mas enquanto você espera essa valorização acontecer, você deixa ela rendendo para você. É como se você tivesse um ativo que te pagasse todo mês ali um percentual. E esse percentual é 5,45% ao ano, ou seja, a valorização mais isso garantido, no exemplo dessa moeda aqui. E aí cada ativo vai te pagar um valor diferente, você consegue ver isso dentro da plataforma. E um detalhe, se você se cadastrar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e fizer o seu primeiro investimento lá dentro da plataforma, você ganha um bônus em Bitcoin, isso direto na sua conta. Então você já começa com dinheiro a mais investido também. Vou deixar o link aqui embaixo, que se cadastrando pelo meu link, você já ganha um bônus de R$20 em Bitcoin após a sua primeira conta em até 7 dias após a abertura da conta. Detalhe importante sobre essa carteira, ela não é uma receita de bolo. Você tem que respeitar o seu perfil de investidor e seus objetivos. Se você vem aqui e me fala, Dani, esse dinheiro eu quero usar em até 6 meses, vou falar, não faça isso. Pegue e invista em liquidez diária. Agora, se você vem e me fala, Dani, eu quero isso para longo prazo, faz muito sentido uma carteira assim. Isso é para te guiar, para você conseguir entender um pouco mais qual é a proporção de investimento. O objetivo desse vídeo é te guiar para você fazer os seus primeiros investimentos, mas pensando ali um pouco mais longo prazo e não em um curto prazo. Um curto prazo ideal é você colocar em uma liquidez diária. Agora, algumas dicas que eu vou te passar aqui. Não fique obcecado em achar o ativo perfeito, achar tudo que precisa compor essa carteira ideal. O mais importante é você começar bem, diversificar, mas começar. Tem muita gente que fica postergando isso e deixa o dinheiro parado sem render nada. Segundo ponto, não invista tudo em renda variável no primeiro
primeiro mês, porque a bolsa é volátil. Então é melhor você ir fazendo o preço médio, ou seja, ir comprando aos poucos, porque se a bolsa cair, aproveita essa queda e compra um pouco mais. Mas se ela subir, você já comprou um pouquinho na baixa e vai ter que comprar um pouquinho mais na alta. Mas é importante isso para você ter uma margem de segurança maior. Terceiro ponto, reavalie a sua carteira de 6 em 6 meses, pelo menos. Não esquece da sua carteira, não deixa ela lá jogada pro lado. Sempre olhe e veja se faz sentido o que você colocou, o que você vai fazer, se precisa rebalancear essa carteira. E quarto ponto, evite modismo. Foque então na sua estratégia, não fique querendo ouvir todo mundo falando e investindo em coisas que tá todo mundo falando. Geralmente esses investimentos que tá todo mundo falando, eles sobem muito de preço, mas depois caem. Então cuidado com essas estratégias. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui. Se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo.